Irmãos, vamos então a Isaías, ao livro do profeta Isaías, no capítulo 49, livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, irmãos, para fazermos a leitura do versículo 14 até o versículo de número 26. Então, esse é o nosso trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 49, de 14 a 26. Eu farei a leitura aqui. Os irmãos acompanhem, por favor, atentamente o que o Senhor Deus, o nosso Salvador em Cristo, nos fala em sua palavra. Então, por meio do profeta Isaías. Isaías 49, 14 a 26. Então, diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e à tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-á presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir do tirano ou ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Irmãos, nossa irmã Coraci orou a Deus por nós, para que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Então nós passamos a este estudo confiado então na graça do Senhor, que nos abençoa a entender a sua palavra pela iluminação do seu Santo Espírito. Irmãos, nós estamos nesse grande tema aqui ainda, olha, e vamos com ele até 53:13, ou melhor, 55:13, né? 55:13, tá? O tema é esse aqui, a grande libertação. Essa grande libertação, ela é de natureza agora espiritual. A primeira libertação que Deus promoveria em teu povo, ela era terrena, certo? É através de Ciro que Deus tiraria os judeus da Babilônia e os mandaria novamente ao lar, a Jerusalém. Mas essa salvação terrena, ela
não pode ser comparada com a libertação, com a salvação do homem para com o seu pecado. Deus tem um problema maior a tratar com Jerusalém do que apenas o cativeiro babilônico. Deus tem que tratar o pecado de seu povo, que o levaram ao cativeiro. Então, esta grande libertação, aqui do que fala esse trecho, 49 até 55, 13, é a libertação espiritual que Yahvé realizará por meio do seu servo, não Ciro, mas aquele que é incomparável, um outro servo, o servo de Yahvé, que nós já começamos a ver também no capítulo 49, como a luz dos gentios, esse servo. Mas é preciso que nós introduzamos o contexto deste trecho que nós lemos, 14 a 26. Logo após a criação exultar na grande libertação que o Senhor providenciaria por meio do seu servo, há um anticlímax no início do trecho que nós lemos, no capítulo 49, versículo 14. Qual que é esse anticlímax? A voz queixosa de Sião, que é Jerusalém, teima em confiar na libertação divina prometida. O Senhor empilha promessa sobre promessa em uma tentativa de tranquilizar seu povo e conquistar a confiança dele. Mas, a princípio, parece vão. Em Jerusalém, os judeus não querem confiar. Eles acham muito bonito aquilo que o Senhor está prometendo. Mas que, na realidade, olhando para a realidade, isso não parece cabível. Parece que o que o Senhor falou não irá se cumprir. Veja só esse anticlímax aqui, a ideia de a voz da criação que exulta e louva a Deus pela obra que ele fará através desse servo e, ao mesmo tempo, como é que reage o povo de Deus. Olha aí, versículo de número 13. Lembra? Olha só. Vamos rapidamente aqui. Olha o versículo 8. Na sua Bíblia, ele é separado do restante anterior do capítulo, o início do capítulo, dizendo assim, prometida a restauração de Israel. Tá vendo aí? Certo? Ok? Deus vai prometer a restauração por meio do servo dele que ele apresentou no início do capítulo. Ok? O servo de Yahvé, olha aí. O servo do Senhor à luz dos gentios. Ele apresentou esse servo e prometeu por meio dele restauração. No final dessa promessa, dessa apresentação desse servo, o que a criação faz? O que ela é chamada a fazer por Deus? Olha o versículo 13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Então, depois de Deus prometer salvação, grande libertação por meio do servo dele, o seu servo que é a luz dos gentios, a criação é chamada para exaltar também e louvar a Deus por essa grande obra. Isso vai se confirmar lá no Novo Testamento com Paulo, que diz que o apóstolo Paulo vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a salvação que Deus tem preparado para eles. Então a salvação, a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Então veja que Deus, na salvação do seu povo, por meio do servo dele, o servo de Yahvé, ele fará com que toda a criação exulte, toda a criação seja libertada do cativeiro do pecado. Né? Lembra que Paulo vai dizer que a criação está hoje cativa por causa daquele que a colocou sob cativeiro, que é Adão. Por causa do pecado de Adão, a criação ficou cativa. Lembra lá, né? A terra produzirá abrolhos e espinhos. Lembra? Então a criação está debaixo de um cativeiro da maldição por causa do homem que pecou. Mas Deus vai estar restaurando, redimindo o homem e a criação exulta juntamente com isso. Agora, ao contrário da criação, que é chamada a cantar, a elevar sua voz em gratidão, nós vemos a voz de Sião desconfiando de Deus. A voz do povo de... Então esse é o anticlímax. Você vê no final do perícope 8:13, a criação exaltando a Deus. E você vê logo em seguida o povo de Deus, que devia também exaltar, desconfiando de Deus. Não, isso não vai acontecer, não. Isso aí é muito bonito no papel. É muito bom ouvir essas coisas. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente vê cativeiro, a gente vê sofrimento, a gente vê frustração. Olha só o versículo de número 14. Mas Sião diz, ou seja, enquanto a terra canta, no versículo 13, o que Sião diz? O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Tá vendo? Ao invés do povo dele confiar nele,
O que nós fazemos como povo dele? Desconfiamos. A criação exulta. Nós não confiamos. Então, é assim que nos apresenta, primeiro, Jerusalém aqui, Isaías nos apresenta Jerusalém, num primeiro momento em que Isaías fala da redenção através do servo. Jerusalém tem dificuldade em crer, como nós também temos. Pensemos em nós. Nós temos a promessa do céu, da vida eterna, de um novo reino, mas nós olhamos para as coisas ao nosso redor e parece que isso não vai se concretizar nunca. A gente olha para a Bíblia e fala, isso aqui é muito bonito. Mas quando a gente olha ao redor, fala, não, isso não vai acontecer. Está tomando outro caminho. Então está vendo como fala nós? É a mesma experiência. Né? Em momentos distintos, mas a mesma experiência nossa. Certo? Num contexto maior, que a gente não vai entrar hoje, mas é importante fazer menção dele, ao contrário da resistência de Sião em crer em Deus, no Senhor, o servo do Senhor, aquele servo maior, apesar de todo o sofrimento, responderá ao Senhor com compromisso e fé. Ou seja, ele é o Israel que Israel deveria ser. Ele é o que Sião não é. Olha lá, o contraste entre o servo, que é o verdadeiro Israel, e Sião, que vive a desconfiar de Deus, é completo. Então o que Isaías está dizendo? Isaías está falando do servo de Yahvé. E está dizendo que ele vai trazer libertação. E aí diz que Sião responde a isso com desconfiança. Aí Isaías vai dizer, pois é, veja como o servo é superior a Sião. Veja como o servo de Yahvé faz tudo o que o povo de Deus devia fazer, mas não faz. Então ele está colocando todo o encargo de responder a Deus com compromisso e fé em cima do servo. O servo fará isso. O servo é o Israel verdadeiro. O servo de Yahvé é aquele que responde ao Senhor com compromisso e fé. É aquele que não se retrai. É aquele que confia. O servo de Yahvé é Cristo. Ele é tudo o que nós não somos. É por isso que nós somos salvos nele. Todo compromisso e fé que nós devemos ter com Deus, Jesus tem perfeitamente. E graças a Deus que uma vez em Cristo, ele começa a nos fazer como ele é. Então nós começamos a nos comprometer e crer em Deus, como ele fez. O nosso Senhor, o nosso irmão maior, o nosso exemplo. Então o seu poder opera em nós e nós começamos a nos comprometer com fé para com Deus. Mas mostra-nos então o texto que Jesus Cristo, o servo de Yahvé, é tudo o que nós deveríamos ser. E não conseguimos. Ele é por nós. Essa é a ideia. Quando Sião reclama, nós vamos ver mais para frente, que o servo se entrega, o servo confia, enquanto Sião reclama, enquanto Sião não confia, ok? Isso aqui é importante para nós, tá? Mas futuramente a gente vai voltar a essa questão. Mas vamos ver a desconfiança de Sião e o que o Senhor responde. O que o Senhor fala com ele, com Sião? Olha aí, o tema desse grande perícope, né, desse grande trecho que nós vamos tratar dele hoje, mas vamos começar 49:14 até 50:11, é os muitos e o único, em diferença e resposta. A ideia é, os muitos são os filhos de Sião. O único é aquele por meio de quem eles serão reunidos, que é o servo de Yahvé. Indiferença é como Sião se comporta diante das promessas. Resposta é o que o servo faz. Ele responde com compromisso e com fé à palavra do Senhor. Então faz um contraste entre Sião e o servo. Entre o povo de Deus e o Cristo. Ok? É o contraste de Isaías aqui. Tá dando para entender direitinho? Tá? Legal? Vamos lá? Nossa perícope é dividida assim, nesse trecho. A confirmação divina, o sucesso do servo já foi visto. Tá? Isso aqui já foi visto. O que será visto hoje é, o Senhor não se esquece, embora Sião ache que se esqueça. Deus vai reunir o seu povo. A família reunida traz um enigma, uma questão difícil de lidar, nós vamos ver. O Senhor conquista a vitória para o seu povo. Os captores passam a servir o Senhor e reúnem a família do Senhor, porque é a vontade do Senhor que assim aconteça. E os captores são dominados. A família do Senhor é explicada. O porquê que aconteceu essa reunião será explicado. Então veja, Deus vai reunir o seu povo. Isso traz uma questão quanto aos captores. Os captores vão servir ao Senhor para reunir a sua família
e por fim eles mesmos serão dominados pelo Senhor. E o Senhor vai explicar no final como é que ele reuniu a sua família, os seus filhos. Veja que os termos são bem parentais, né? Está falando de filhos aqui, de mãe que era estéril, infértil. Da onde vêm esses filhos? Então a conversa passa por essa metáfora. Deus é o pai e ele está reunindo os seus filhos à mãe que é chamada Sião. Então vamos ver como é que isso dá aqui. Vamos primeiro, aqui, o Senhor não se esquece, a reunião familiar. Olha aí, 14 até o 18b. Olha aí o que diz. Mas Sião diz o seguinte: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então veja, nós começamos o capítulo 49 com a promessa do servo, Débora, de Yahvé, que vai trazer grande libertação. Como é que Sião responde a isso? Ao invés de ficar animado, crente e crer, reage com indiferença, reage com incredulidade. Ah, não, isso não vai acontecer. Na verdade, isso é muito bonito, mas o Senhor não se esqueceu de nós. Lembra que quando Isaías vem falar a Jerusalém, há um tempo de grande agitação política. Há impérios surgindo, como a Síria e posteriormente a Babilônia. Então, eles veem essas promessas de libertação, de vitória do povo de Deus, mas eles olham o cenário mundial e dizem, não, isso não vai acontecer. Na verdade, o Senhor se esqueceu de nós. Nós não somos a maior potência. Há maiores potências ao nosso redor. E, na verdade, o Senhor nos abandonou. Nós estamos à mercê de poderes estrangeiros. Então, essa é a ideia aqui. Eles não creem, né? É como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, Deus vai nos libertar? Não é o que parece. Essa é a ideia. É como se Sião dissesse, muito bem, estou convencido de que tudo o que você diz, Isaías, é muito bonito sobre libertação, sobre o servo de Yahvé, ok, mas o fato é que tudo isso não tem nada a ver conosco aqui. Porque Deus já nos descartou. Olhe para nós. Nós somos uma nação fraca. Nós somos um povo à beira de sermos conquistados por outras nações. Então, ou seja, a verdade é que Deus nos abandonou. Então, veja que isso é um sentimento que nós podemos ter. Esse sentimento, se já não vivemos com ele. De que, olha, Deus prometeu nos salvar, Deus prometeu nos amparar, mas nós olhamos para as coisas que nos acontecem e parece que não é bem isso. Era esse sentimento que Sião tinha aqui. Então, e Deus responde a ele. Olha como Deus vai responder. Versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Então aí está a metáfora, né, da mãe com o filho. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então Deus vai responder a essa questão incrédula de Sião, dizendo, não, você não será esquecida jamais, você não está sendo esquecida. Na verdade, você está incluída nessas promessas. Ou seja, você pode crer que esse momento que você está passando está incluído no meu plano, que tem um final glorioso, diz Deus a Sião. Então ele está respondendo, eu jamais me esquecerei de ti. E Israel deve viver como justo, lembra? O justo viverá por fé. Lembra de Abacuque? O justo viverá por fé. E Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então Deus chama a Israel a dizer, mostrando a ele, olha, eu não me esqueci de ti. E aqui há uma metáfora, né, da mãe com o seu bebê. Veja que a mãe e o bebê são ligados pela íntima dependência. Aqui é o bebê que mama. Então a criança depende da mãe. Ela está mamando aqui no texto. Poderia a mãe se esquecer do filho ainda que mama? Certo? Então a ideia de dependência. O filho precisa da mãe. E aí diz mais, não só isso, mas também pela vida compartilhada, ou seja, estão ligados, o filho e a mãe, olha lá, e se esqueceria e não se compadeceria do filho do seu ventre. Então eles compartilham da mesma vida. Como é que uma mãe pode se esquecer do filho a quem gerou? Com quem compartilha a vida. Esse filho que é tão dependente dela, que ainda mama. Então veja, e nós sabemos, aí Deus diz assim, pois ainda que esta mãe viesse a se esquecer do filho, ou seja, é uma coisa bem difícil de acontecer, mas acontece. A gente vê reportagens de mães abandonando crianças
recém-nascidas jogando em latas de lixo. Nós vemos reportagens de mães que fecham os olhos para abusadores de seus filhos. Trazem homens para dentro da casa que abusam dos seus filhos e elas não querem ver. Então, Deus diz, ainda que isso... É difícil imaginar a mãe não se compadecendo do filho do seu ventre e se esquecendo do filho que ainda mama. É difícil, sim. Mas isso acontece, não acontece? Pois eu jamais me esquecerei de ti. A ideia, meus irmãos, é que o amor do Senhor transcende a inconstância tudo quanto a terra tem de melhor a oferecer. Tanto que é muito comum, Caio, Bia, Luci, Gabriel, é muito comum nós vermos aquele negócio de o maior amor de mãe não há. Viu esse dizer aí muito? O maior amor do que o de mãe não existe. Existe. Biblicamente existe e transcende. É muito maior, não se compara. Não se compara. O amor de Deus é muito maior. É muito maior. Ok? Então veja, ainda que a mãe viesse se esquecer, eu não me esquecerei de ti. E aí veja o versículo 16. Olha que poderoso isso aqui. Alguém lê, por favor, o versículo 16. Eis que... Nas palmas das minhas mãos te gravei, seus muros estão continuamente perante mim. Então veja, os escravos, eles levavam as marcas dos seus senhores. Eles eram marcados, os escravos, antigamente, com o nome dos seus senhores. Eles levavam na pele, muitas vezes, a marca daquele seu senhor. Só que aqui é o contrário. O Senhor é que leva a marca dos seus servos, do seu povo. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O movimento do texto, do que diz o texto hebraico, é esse mesmo, é veja. Veja nas palmas das minhas mãos que te gravei. Então, a ideia do texto aqui é como se Deus estivesse mostrando as palmas de suas mãos, dizendo, olhe, eu marquei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Né? É interessante que mais tarde isso se cumpriria em Cristo. Lembra da conversa dele com Tomé? Vê as marcas da minha... Oh, isso aqui é maravilhoso, não? Vê as marcas das minhas mãos. Coloca o dedo. Não seja crente, incrédulo, mas crente. Então isso vai se cumprir em Cristo. Eu te amei, eu te gravei nas palmas das minhas mãos. É a prova do meu amor, que eu não me esqueci de ti. Os teus muros estão continuamente perante mim. A ideia de vocês se sentem desolados, seus muros destruídos, a cidade derrubada, mas eu não me esqueci dos teus muros. Eles estão planejados, ou seja, a reconstrução dos teus muros está planejada. Ou seja, a reconstrução deles como povo de Deus está planejada pelo próprio Deus. Então Deus não os abandonou, Ele está contemplando o sofrimento deles. Quando Ele fala ali, os teus muros estão continuamente perante mim, a ideia, eu sei pelo que vocês passam, eu sei da insegurança que vocês sentem, porque muros tem a ver com segurança, né? Naquele mundo antigo, e ainda hoje, né? Você tem as suas casas muradas, a ideia de segurança. Então, eu não me esqueci, eu contemplo a insegurança de vocês, mas eu não me esqueci de vocês. Então, a ideia, eu tenho gravado o nome de vocês nas palmas das minhas mãos, e dos teus muros, eu me lembro constantemente. Eu vou ajudá-los. Eu sou a segurança de vocês. Vocês serão restaurados. Aí veja o versículo 17. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores, os teus assoladores, se retirarão do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Então veja agora, irmãos, a ideia daquela mãe, ainda é a metáfora mãe e filho, que começou lá, né? Poderia a mãe do seu filho se esquecer? Essa metáfora continua. Então a ideia é, você se vê desfilhada, tanto que um versículo posterior vai dizer, eu estava desfilhada e estéril. Ou seja, eu não tenho ninguém por mim. Eu estou sozinha, diz Sião. E Deus diz, os teus filhos virão apressadamente.
É interessante que no hebraico aqui, alguns teólogos, eles veem uma possibilidade de filhos ser traduzido por construtores, porque a palavra hebraica é muito parecida. Filhos e construtores. Alguns até sugerem que seja lido filhos / construtores. Ou seja, os teus filhos construtores, por quê? Porque tanto uma tradução quanto a outra é possível no texto, sendo que o contexto cabe os dois. Está falando da mãe e filhos. Então, filho serve aqui porque está dentro do contexto. E está falando de muro. Do teu muro, não me esqueci, da assolação da sua cidade. Então, a ideia de que a cidade precisa de construtores, né? Tanto que o versículo diz, os teus destruidores, versículo 17, os teus assoladores se retiram do teu meio. Então, a ideia de que esses filhos podem ser muito bem, Ana e Isabela Pires, construtores. Podem ser filhos que venham para reconstruir Sião, para ajudar, de fato, na situação calamitosa da cidade. Então, olha só, irmãos, os destruidores haviam banido os filhos, cativeiro. O que acontece no cativeiro? Os filhos, homens, são levados, os velhos ficam, e a nata é levada, a juventude é levada para o trabalho. Então, os destruidores, os assoladores, vieram e tiraram os filhos. Só que Deus, de alguma maneira, está prometendo que esses filhos virão. Aquela que pensava estar desfilhada e não tinha mais condição de dar à luz, estéril. Então ela não vê salvação de jeito nenhum. Porque ela olha para a realidade dela, ela está sem os filhos, por causa do cativeiro babilônico que viria, e não tem condição dela reestruturar-se, né, ter filhos novamente. Mas esses filhos aparecerão. Nós vamos ver que esses filhos não são naturais, porque a Sião vai perguntar, de onde vieram estes? No versículo seguinte, ela vai perguntar, de onde vieram estes? Quem são estes? De onde vêm esses filhos? Então não é natural. É alguma obra não natural que Deus faz. Então veja, versículo 18, levanta os olhos ao redor e olha, assim, a teimosia de não olhar, de pessimismo, lembra? O Senhor se esqueceu de nós, certo? Lá no versículo 14, o Senhor não se lembra, nos desamparou. Aí a ideia de pessimismo, né? Baixar o olhar baixo, né? A pessoa que está pessimista, está triste, aí Deus diz, levanta os olhos e vê, olha ao redor, todos esses que se ajuntam, vêm a ti. Então a ideia de que, tão certo como Deus vive, a antiga e desditosa mulher, havendo perdido tudo, que é a Sião, terá filhos ao seu redor, tão radiantes como a luz da manhã. Isaías, então, diz aqui, irmãos, que como a noiva se veste de finos ornamentos, Sião se adornará de filhos. Os filhos de Sião serão a glória dela. Deus lhe jurou. Então, Deus está prometendo a eles, levanta os olhos e olha ao redor. Esses que se ajuntam, esses filhos que se ajuntam, são teus. Eles vêm para você. Você não será mais sozinha, nem desolada. Esses filhos construtores serão a sua glória. Então Deus está prometendo algo a Sião. Nós vamos ver que esses filhos, como eu disse, né, não são naturais, são filhos espirituais. E nós vamos entender por meio da obra de quem que esses filhos vão aparecer a Sião. Como é que Sião vai ganhar esses filhos? Uma vez que os filhos delas natural foram levados do cativeiro e ela já está estéril. Ela não pode produzir filhos. Olha aí, vamos lá. Agora, a família reunida e juntamente com isso um enigma. Olha aí, 18b, 21. Alguém lê para mim? 18, a partir do tão certo como eu vivo, até o 21, por favor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e dele te cindirás como noivo. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente será estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Dirás contigo mesmo, quem me gerou estes, pois eu estava desfilhada e estéril, em êxito e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes onde estavam?
Perfeito, Débora. Meus irmãos, há um enigma aqui, porque a família é reunida. Tá vendo? É muito claro, né? Filhos retornando à mãe Sião. Então, uma família sendo reunida. Daí a reunião familiar. Só que é um enigma. De onde vêm esses filhos? Tanto que a mãe Sião diz: quem são esses? De onde eles vieram? Irmãos, o texto não pode estar falando do retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Não pode estar falando desse tempo. Por que não? É verdade que os judeus retornaram a Sião com o decreto de Ciro. Certo? Os irmãos se lembram aí que a gente já falou um pouco disso, né? Só que os que retornam, quando Ciro decreta o retorno, são poucos, não são todos. A maioria dos judeus permanece em Babilônia. Isso é uma coisa triste, né? E espiritualmente nos ensina muito, né? Que na história de Jerusalém, na época do retorno do cativeiro, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, não quis retornar, ainda que Gustavo e Lucinete e licenciado Mateus, ainda que com o decreto de Ciro permitindo o retorno. Por que eles não quiseram retornar? Porque eles estavam acomodados na Babilônia. E havia muito trabalho em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade destruída. Tanto que vocês se lembram, né, de Esdras e Neemias. O que eles vão fazer? Reconstruir muros, né, André e Isabelle. Tem muito trabalho lá. Para que eu vou me dar o trabalho? Estou na Babilônia, estou estabelecido aqui. Aqui é o centro do mundo. Daí que a tristeza dos judeus que retornam, há muito choro quando eles retornam. E Deus tem que consolar através dos profetas, dizendo que está com eles, porque eles veem os seus irmãos ficando e pouca gente retornando. Vê aquele movimento como não dará certo. Isso não vai acontecer. É o que já está dizendo aqui de certa forma. Vocês não estão separadas. Deus está com vocês. Por mais difícil que seja a situação, Deus está com vocês. É o que importa. Mas eles teimam acreditar. Que eles se fixam muito no que eles veem. Não vai dar certo. Então, não pode estar falando disso, esse retorno. Porque esse retorno fala de muitos que não cabem na cidade. Tanto que a Isaías, na sua maneira de retratar essa promessa, ele diz que eles vão se apertar e os filhos dirão à mãe: arranja para nós lugar, porque está muito apertado aqui, tem muita gente. Então não pode ser esse retorno do exílio. É algo maior do que isso. É outro movimento. É um retorno ao Senhor, mas talvez não seja um retorno geográfico, mas quem sabe um retorno do coração. Quem sabe? Um retorno do coração, onde muitos filhos se darão ao Pai de coração, onde uma multidão de filhos será reunida. Quem sabe? Não é terreno, não aconteceu dessa forma, certo? Então tem que ser algo maior. Aí veja, tão certo como eu vivo, diz o final do versículo 18, diz o Senhor, de todos esses te vestirás, desses filhos que se unem e virão a ti, Sião, te vestirás como ornamento e deles te cingirás como noiva. Então aqui é outra metáfora usada por Isaías de casamento, que já foi usada, né? Lá no capítulo 4, versículo 5, e no capítulo 62 será usada de novo. E é uma metáfora que Paulo usa entre o povo e Cristo, entre a igreja e Cristo, o noivo e a noiva. É uma metáfora que Isaías já adianta. Paulo vai pegar de Isaías essa metáfora, né? É sem base, né? E aí veja, pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, ou seja, apesar disso, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores. Ou seja, a tua terra será pequena demais para tanta gente, tantos filhos que virão. E os que te devoravam estarão longe de ti. Ou seja, a ideia de segurança de novo. A segurança será total. Você não será mais desolada, porque esses filhos construtores virão. Então, apesar da sua desolação, apesar da terra destruída, você será pequena demais para tanta gente. E outra coisa, vocês estarão seguros para servir, porque aqueles que te devoravam já estarão longe. Então, Deus promete abundância de vida, que é a ideia de muita gente, e segurança total. Aliás, é o que nós temos em Cristo. Vida e segurança. Vida e segurança. Vida abundante e segurança. Vida aqui representada, aqui no texto, representada pelos muitos filhos. A ideia
de fertilidade. A estéril dá luz a muitos filhos. Ela ainda não entende de onde eles vieram. Não foi processo natural, porque ela diz, de onde veio esse povo? De onde veio esses filhos? Não foi eu que gerei. Então a ideia é de que é vida ali e segurança representada por inimigos longe, devoradores longe e muros reconstruídos. Lembra? Apesar dos teus muros, eu me lembrarei dos teus muros, eu tenho eles diante de mim. A ideia de segurança. Então veja, a ideia está prometendo aquilo que eles terão em Cristo. Então veja como é que Deus lida com a insegurança do povo dele, com o desânimo. Vamos voltar lá. Versículo 14. O Senhor me esqueceu, Natan, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não se importa comigo. Como é que Deus lida com isso? Como é que Deus lida com esse desânimo do povo? Com promessa. Com promessa. Com promessa. Lembrando eles as promessas. As bênçãos futuras. Fazendo com que eles creem em Deus. Que eles esperem no Senhor. Na palavra dele. É assim que Deus lida com o seu povo quando o seu povo está com medo. Quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, se as coisas darão certo, o que a gente faz? Nós nos voltamos para as promessas. Nós nos voltamos para a palavra. Nós nos voltamos para aquilo que Deus disse. Porque a nossa fé está na palavra de Deus, em suas promessas. Então é assim, Presbítero Marcelo, que nós fazemos quando nós estamos inseguros, quando nós estamos com medo, quando nós estamos olhando ao redor e parece que nada vai dar certo, nada dará certo. Nós nos voltamos para as promessas. Nós voltamos para a palavra de Deus. É isso que Deus está fazendo com o povo. Quando o povo se sente seguro, está voltando às promessas. Está estabelecendo, como a gente viu, empilhando promessa sobre promessa para fortalecer o povo. Para dizer, creia em mim, isso acontecerá de fato. Apesar da destruição, da desolação que vocês veem ao redor. Eu sou fiel, é o Deus soberano, é o Deus fiel. Eu trarei muitos filhos, eu farei vocês habitarem em segurança finalmente. E aí veja, versículo 20. Até mesmo os seus filhos que foram de ti tirados, dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim esse lugar. A ideia é novamente de lugar pequeno. Dá-me espaço em que eu habite. E agora diz aí, e dirás contigo mesma, que é a ideia do enigma, que quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, exílio e repelida. É interessante, irmãos, que Isaías mostra esses 4 termos que usa, desfilhada e estéril, para definir Sião, e exílio e repelida, em exílio, né, exilada e repelida, a ideia de vergonha, quer interna, quer externa. A ideia de desfilhada e estéril é uma realidade pessoal, ou seja, acontece comigo. Ou seja, eu estou desfilhada, eu não tenho mais filhos e eu não posso gerar mais. E aí veja a vergonha pública, a realidade pública. Eu estou em cativeiro, exilada e repelida. E eu fui abandonada. Então, o problema é interno, é pessoal, melhor dizendo, é pessoal, porque eu não consigo mais produzir filhos, e os meus filhos foram tirados de mim, e a realidade é também pública. Eu estou humilhada publicamente, porque eu estou cativa e fui abandonada. As pessoas veem isso. Então, veja que Sião não tem condição nenhuma de se reerguer. A ideia do texto de Isaías é dizer o seguinte: que condição nós, pecadores, que sofremos por nossos pecados, temos de fazer com que tudo acabe bem? Nenhuma. Porque ela diz, eu estou sem filhos e sou estéril. Então não vai nunca dar certo por mim. E a minha humilhação é grande. Eu estou amarrada, preso em exílio e fui rejeitada. Ou seja, a ideia de Deus que rejeita o pecador. Então a ideia é de que quando eu olho para mim, o que eu posso esperar? Só desastre. Mas o Senhor está dizendo, veja as minhas mãos. Olhe para mim. Veja a mim, olhe para mim. Não olhe para você. Então essa é a ideia aqui. E ela vai dizer, esse enigma, ela vai dizer assim, quem, pois, me criou estes? Ou seja, quem deu origem a estes filhos que vêm? Fui deixada sozinha. Estes onde estavam? Então aqui a ideia do assombro humano ser resultado do amor divino. Então a ideia faz um incluso com o versículo 16 na estrutura só. O versículo 16 diz assim, veja o teu nome nas palmas das minhas mãos. Aqui no fui deixada, tem um veja aqui no hebraico que não aparece aqui na tradução. Veja, fui deixada sozinha. Onde esses estavam?
Então a ideia é de que o veja, entendeu? É um incluso, uma estrutura só. A ideia é, veja o meu amor. E agora Sião diz, veja o meu assombro em ver o que Deus fez por mim. Então, eu creio que todos nós crentes podemos e temos momentos da nossa vida que nós ficamos assombrados com a misericórdia de Deus. Que nós esperávamos ser destruídos e não fomos. Deus veio ao nosso socorro. Então a gente se pergunta, de onde veio isso? Não foi da minha força. Eu não criei esses filhos. Eu estou assombrada com o que Deus fez. Aí Deus diz, veja, foi porque eu amei você. Foi porque eu amo você que eu consertei a sua vida. Que eu te libertei, que eu trouxe salvação. Então a ideia é de que os filhos de Deus, os servos dele, ficam assombrados com o amor de Deus que vem ao seu socorro quando eles não podem fazer mais nada. Essa é a ideia aqui de Isaías. Que Sião ficará assombrada com os filhos que Deus trará a ela, quando ela não podia fazer mais nada. Essa é a ideia. Ok? É óbvio que Isaías vai guardar um segredo aqui. Porque Sião está perguntando, de onde vem, Renata, esses filhos? Quem os gerou? Quem os criou? Não fui eu. Porque eu estava desfilhada e estéril. Isaías está segurando um segredo, por assim dizer, que ele vai, Rebeca, revelar no capítulo 53. Que estes filhos que vêm a Sião são os filhos que são a semente do servo de Yahvé. Não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. Olha o que diz Hebreus 2. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Aqui Isaías fala de muitos filhos conduzidos a Sião. Mesma linguagem. Diz assim, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, quem é aquele por meio de quem Deus está conduzindo filhos à glória? É alguém que Deus aperfeiçoou por meio do sofrimento. Aí Hebreus continua. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. O que santifica e os que são santificados vêm de um só. O servo vem do Senhor. O filho vem do Pai. E aqueles que são irmãos do filho vêm do Pai também, porque o Pai planejou a salvação deles por meio do filho. Então, tanto o que santifica como os que são santificados vêm de um só. Lembra Jesus falando de João? O Pai me enviou. O Pai me enviou. Eu venho da parte do Pai. Então Jesus, o que santifica, vem por meio do Pai. E os santificados também são obra do Pai. Então, tanto o santificador como os que santificam, vêm de um só. E aí continua a linguagem de Hebreus. Por isso é que ele, agora falando de Cristo, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo... Não se envergonhe de chamar esses filhos que são trazidos agora de irmãos. Então daí nosso Jesus é o nosso irmão maior. E ele nos chama de irmãos. E agora vem o que importa. Jesus dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. Lembra que Jesus está declarando o nome de Deus, fazendo conhecido Deus o Pai aos seus irmãos. E continua, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E Hebreus agora diz, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda diz, aí Hebreus pega o texto de Antigo Testamento e aplica a Jesus. E ainda ele diz, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Quem é que está trazendo estes filhos a Sião? É o servo de Yahvé. O servo de Yahvé está convertendo o coração dos filhos, elevando-os à glória, elevando-os à cidade de Deus, elevando-os ao reino eterno. Eu e você somos os filhos que estamos sendo levados ao reino do nosso Pai Celestial por meio do servo. E quando o servo chegar no reino, ele vai dizer, meu Pai, eis aqui estou eu e os filhos que me deste. É o que Isaías está dizendo. E nós temos que confortar e consolar o nosso coração com essas palavras também. Porque apesar dos pesares,
isto está se cumprindo já e se cumprirá plenamente. Ou seja, nós vamos todos a Sião celestial por meio do servo. Ele nos conduzirá como filhos de Deus, o Pai. Okay? Ele nos fez filhos do nosso Deus. Hebreus 2, 10 a 13. Ok? Vamos lá? Vamos para a parte final aqui, caminhando aqui. Agora tem um problema, irmãos. Olha só. Deus prometeu por meio de Isaías, então, que vai libertar os filhos, que vai trazer filhos. Mas esses filhos vêm da onde? Eles vêm do cativeiro. Dentro do contexto, né, daquilo que aconteceu com Israel. Os filhos foram levados de Jerusalém pelos opressores, pelos que colocaram eles sob cativeiro, ok? Mas para trazer filhos de volta, peraí, os tiranos não vão deixar eles virem. Eles se tornaram escravos lá, os senhores deles não vão libertá-los de boa vontade. Como é que Deus vai resolver isso? Tem um problema aí, certo? Não tem um problema? É por isso que essa segunda parte fala sobre os captores. Porque Deus tem que resolver o problema dos captores. Esses filhos estão debaixo de um jugo, de um cativeiro. Esses filhos que foram retirados da sua mãe. Deus tem que resolver isso. Porque os captores não deixarão eles irem de boa vontade. A não ser que Deus intervenha. Vamos ver como ele faz isso, então, aqui no texto? Tá dando para acompanhar esse movimento, Valéria? Tá dando? Legal, Heloísa? Então, vamos lá. Primeiro, os captores subservientes. A reunião familiar. Olha aí. Versículos de número 22 e 23. Alguém lê, por favor? Eis que levantarei a mão para as nações, e aos povos amorarei a visão deles. Eles trarão seus filhos nos braços, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Eles serão os teus ais, e rainhas das tuas mãos. Diante de ti inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperarem em mim não serão enganados. Perfeito. Irmãos, o Senhor começa a dizer como é que ele vai tratar os captores e como usará os captores para que a família seja reunida, os seus filhos sejam reunidos. Ele diz assim: eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Quem que é a bandeira? Lá em Isaías, capítulo de número 11, diz que a bandeira é o Messias. Ele será a bandeira que Deus vai arvorar, levantar para chamar os povos. É isso que faz. Como é que Deus reúne o seu povo? Através de Cristo. A proclamação de Cristo, a bandeira. Cristo sendo proclamado, visto. É a bandeira de longe. Ó, venham. O sinal, venham. E essa bandeira, segundo Isaías, é o próprio Cristo. Ok? Isso está em 11, capítulo 11, Isaías 10, 12. Tá? Eles trarão os teus filhos, ao verem a bandeira, as nações trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levantadas sobre o ombro. A ideia de reis, que são chefes de nações, favorecerem a conversão ao evangelho. E não é isso que acontece, tem acontecido? Pense no Império Romano. Quando ele, por Constantino, embora há dúvida se o próprio Constantino creu de fato, ou se provavelmente era uma jogada política, porque ele viu que não podia contra os cristãos, ele declara o Império Cristão. Então, o que acontece? As nações pegam os filhos de Deus nos ombros e levam para Sião. Vamos adorar Sião, vamos adorar a Deus. Os reis estão servindo ao propósito de Deus. Eles estão sendo subservientes. Porque Deus controla o coração do rei. Lembra o que a Bíblia diz? Assim como os ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina onde quer. Irmãos, não importa se com vontade do rei, se voluntariamente, se com sinceridade, melhor que seja para ele, para o rei, mas que Deus tem o poder de usá-lo para beneficiar os seus filhos, tem. Por exemplo, decisões de governos dando liberdade às igrejas.
Os reis serão os teus aios, e as rainhas, aquelas que cuidam de vocês. É o que acontece. No mundo, no Ocidente, por exemplo, cristianizado, é o que acontece. As leis têm ainda, né? A gente vê começando a ruir essa questão, mas as leis ainda são pautadas por princípios cristãos, que favorecem a adoração. Então os reis, Deus os usa a favor do seu povo. As decisões ainda são a favor do seu povo. Ainda. Não quer dizer que Deus em algum momento possa mudar isso para a aprovação do seu povo, com o fim de aprová-los. Mas a gente vê que na grande maioria das nações, a igreja tem liberdade. Ainda mais no Ocidente. Então, Deus faz isto. Ele usa... Então, ele está resolvendo... Está vendo como ele está resolvendo o problema dos captores? Das nações que... As nações vão favorecer vocês. As nações vão favorecer meus filhos. Eles vão conduzir meus filhos até Sião. Então, veja... Versículo 23, reis serão os teus aios, aqueles que guardam, né, aqueles que cuidam, são os protetores das crianças, né? E rainhas, as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Então, meus irmãos, Deus está mostrando para... Isaías está falando para os judeus que Deus tem um controle sobre os reis, sobre as rainhas, sobre as nações. E que o povo de Deus pode estar certo que esses magistrados vão fazer nada mais nada menos do que a vontade de Deus, para o bem da sua igreja. Quer perseguindo ela, para que ela seja purificada. Você sabia que perseguição é uma bênção? Perseguição aos cristãos é uma bênção. Vou lhes dizer como, embora creio que vocês, como bons crentes, piedosos e leitores da Bíblia, já imaginam. É uma bênção porque purifica a igreja. Perseguição é a melhor maneira de você peneirar o povo de Deus. Porque agora, quando está tudo bem, você tem todo tipo de gente dentro de uma igreja, de uma denominação. Mas quando você começa a ter perseguição, quando as coisas começam a ficar difíceis, então as pessoas que não são verdadeiramente cristãs, elas começam a abandonar o cristianismo. Então é uma maneira de Deus purificar o povo dele. A gente por fim, irmãos, é claro, nós não somos masoquistas, né? Nós não amamos perseguição, queremos que venha logo. Não é assim, dessa forma. Mas ao mesmo tempo, também não é morrendo de medo de perseguição e não vendo os bons frutos que ela pode trazer e que ela trará em Cristo para nós. Lembra que na Bíblia... Você vê isso, por exemplo, no Novo Testamento em Atos, quanto mais perseguida a igreja, mais crescia. Maior o testemunho. Era proporcional. Quanto mais intensa a perseguição fosse, mais a igreja crescia. O que Deus está dizendo para mim e para você? Não tem uma perseguição. Quando se levanta um governo, por exemplo, anticristão, é uma oportunidade para a igreja. É uma oportunidade para a igreja testemunhar mais. Ser mais procurada. As pessoas estão muito sensíveis à igreja nesses tempos, ao evangelho. Por quê? Veja o que está acontecendo fora. A gente teve EBF, né? Escola Bíblica de Férias para Crianças em julho. E não é o único trabalho que a igreja tem com criança. A igreja tem trabalho com criança o ano todo. Que aqui tem não só a escola dominical para crianças, como também a igreja instrui os pais domingo após domingo, a crerem no Senhor. Isso é uma bênção para os filhos. Então a igreja está sempre trabalhando com criança, todo domingo, toda semana, em prol da família. Vocês viram agora essa questão de uma escola aí, aqui no Rio, né? Que teve negócio aí tem que ter paciência, viu? Do grupo de arte mostrando a arte deles, dançando músicas profanas, imorais imorais com as crianças. Você acha que os pais, eles não veem isso? Você acha que eles não querem segurança? Eles estão procurando algum lugar, alguma coisa. A gente tem recebido famílias aqui que estão vindo para a igreja porque estão preocupadas com os filhos. É claro que a gente tem que ter um cuidado aí na leitura, né? Quando você vê um pai falando assim, não, eu vim para cá porque eu estou muito preocupado com meu filho, você tem que ter aquela leitura assim, tem que ter preocupado primeiro com você. Como se igreja fosse coisa de criança, né? Eu não preciso não, mas meu filho precisa. Não.
Você primeiro. Se você não converter, você pode esquecer. Ordinariamente, pode esquecer seu filho. Porque o filho imita o pai. Segue o pai. É você, não é a igreja que vai ensinar, é você que vai ensinar. A igreja dá uma ajuda, mas é você em casa que vai criar o seu filho a disciplina do Senhor. Então, preocupe-se primeiro com você, com a sua vida com Deus. Aí sim com o seu filho. Então, tem que ter essa leitura primeira. Né? Porque tem muitas pessoas que procuram igreja por causa só dos filhos. Ele quer que o filho tenha na igreja, mas ele mesmo não quer nada. Então, primeiro essa leitura. Mas pense bem, quantas pessoas estão sensíveis no meio da perseguição, no meio da oposição à igreja, no meio da proclamação de ideologias anticristãs. Como é uma oportunidade para nós. Não é verdade? Veja isso. Ah? O campo missionário está aí. É o seu vizinho. É o seu campo missionário. Ali é só um andar ali do seu prédio. É o seu campo missionário. Então está aí. Ah? As pessoas clamando por salvação. Então a perseguição traz benefícios na mão de Deus. Deus tem seus propósitos quando a igreja é perseguida. Tá? Então esse é o ponto aqui. Voltando lá, Deus pode usar rainhas e reis a favor do seu povo, mas ele pode também usá-los contra o seu povo, para a bênção do seu povo, como a gente estava argumentando aqui biblicamente. Tá? Mas a verdade é que os que esperam no Senhor não serão envergonhados. A ideia aqui, irmãos, é porque Deus não desampara o seu povo, que volta lá no início. Eu não me esquecerei de ti. Aqui não é a ideia de não ser envergonhados, porque a nossa fé é muito... Já viu gente falando? Eu criei no Senhor e tive a vitória. É mais uma questão de louvar-se a si mesmo do que outra coisa qualquer. A minha fé me trouxe a vitória. Nada disso. A fé de Sião está arrasada. Lá no início do capítulo, versículo 14. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Que fé é essa? É a nossa fé. A minha e sua. Muitas vezes, né? Não quer dizer que seja sempre assim. Mas muitas vezes é a minha fé e a sua. O Senhor me abandonou. Tal. Mas a ideia aqui é que não será envergonhada por causa do amor do Senhor. Da fidelidade do Senhor. Porque se fosse basear a nossa vitória na nossa fé, coitada. Lembra de Pedro? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Mas ele não foi envergonhado porque a fé, mesmo sendo pequena, foi colocada no lugar certo e o Senhor o salvou. Ele não foi envergonhado. Ele não sucumbiu. O Senhor estava lá. Então o Senhor foi honrado e o seu servo colocou a sua fé, ainda que pequena dele, não foi envergonhado. Mas não é porque é o tamanho da fé. Não é porque a fé é grande. É porque foi colocada no lugar certo. É por isso que nós não seremos envergonhados. É por causa do amor e fidelidade de Deus. Não por causa do tamanho da nossa fé. Tá? Esse é um ponto importante. Vamos terminar? Os captores dominados. Veja, irmãos. No caso de inimigos, você tem duas possibilidades. Ou os inimigos se rendem e passam a servir os interesses, como é o primeiro caso. Reis e rainhas serão os teus aios e amas. Eles conduzirão os teus filhos. Muitos reis se renderam ao cristianismo. Muitos reis na história se converteram ao cristianismo. Então você tem essa possibilidade. Você pode trazer o inimigo para o teu lado. Mas você tem outra possibilidade. Qual é? Com relação a captores, inimigos. Qual que é? Eles podem o quê? Resistir. Eles podem não querer vir. Aí o tratamento é outro. Mas Deus vai resolver de um jeito ou de outro. Deu para entender? Então você tem duas possibilidades com o inimigo. Ou eles se convertem e são agora subservientes, ou eles resistem e são destruídos. Então, por isso que agora fala da destruição dos inimigos. Olha só, versículo de número 24. Tirar-se-ia a presa ao valente? O valente vai deixar tirar a presa dele sem que ele seja destruído primeiro? Claro que não, ele vai reter a presa. Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Não pode, com o tirano lá com todo o seu poder, dificilmente. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu lutarei, eu entrarei. É interessante que contenderei aqui tem um caráter judicial. É mais ou menos assim, eu entrarei numa demanda judicial contra eles. Vamos explicar isso aqui. Com os que contendem contigo, eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a própria carne e com o seu próprio sangue se embriagarão como vinho novo, como com vinho novo. Todo homem, por fim, saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então vamos terminar aqui.
Existem os inimigos que serão convertidos e se tornarão subservientes à causa de Yahvé. Levarão os seus filhos no colo e nos seus ombros. São os reis que se convertem, ou os reis que não fazem frente ao cristianismo, mas cooperam com ele. E os que não cooperam? Aí Deus diz, eu contenderei com eles. Eu vou entrar numa demanda judicial. E é interessante essa questão de contender como demanda judicial, que é o seguinte. Quando o povo é vencido e feito escravo de outro, há uma questão naquele mundo antigo de legalidade. Agora ele é meu escravo. Então há um aspecto legal ali. E a ideia de que Deus não pode passar por cima disso. Porque Deus é um Deus o quê? Perfeito. Justo. Então Deus não pode chegar na casa de um senhor, pegar os escravos dele e tirar de lá. Lembra quando Filemon teve o escravo fugido, Onésimo? Lembra? Da carta lá de Filemon? Aí Paulo recomenda o que, Onésimo? O que ele fala, Onésimo? Volta para lá. Ah, mas eu sou escravo. Não, volta. É o que é legal. Você não pode fugir do seu senhor. A questão tem que ser tratada de outra forma, mas não você fugindo. Tem até o pessoal da justiça social aí, né, progressista, adora a carta de Filemon, né? Porque fala que Paulo era escravagista, né? Porque falou para Onésimo voltar. Paulo devia ter mandado a carta para Filemon dizendo, ó, ele não vai voltar não, e você, viu, se arrependa aí, viu, de ter escravos aí. A escravidão, a escravatura não era um ambiente ideal, como hoje não é, irmãos, que a gente vive hoje. Você pensa que muitos os patrões aí tratam seus empregados, todos eles são bonzinhos. Tem gente que é escravo hoje, mudou lá a tecnologia. Então nós não vivemos no mundo perfeito, como Paulo também não vivia. O que ele quer dizer, Paulo, é que as coisas não se resolvem de maneira ilegal. Esse é o ponto. Tanto que Paulo escreve a Filemão dizendo o quê? Filemão dizendo, Onésimo vai voltar para você. Trate-o como irmão. Trate-o como irmão. Você vendo que a mudança... Isso aqui dá assunto, é pano de manga para assunto muito bom aqui, muito, muito gostoso bíblico. Paulo não trata com a rebelião contra a estrutura. Ele quer mudar a estrutura por dentro. Ele quer mudar o coração. Ele quer mudar assim, olha, ele é seu escravo, mas ele é antes seu irmão. Então você o trate como irmão. E aí mudando o coração é que você muda as estruturas. É que os homens começam a ter um coração diferente e começam a procurar estruturas diferentes. Tipos de governo e de leis diferentes, porque o coração foi mudado. De onde que surgem as estruturas que aprisionam? Do coração que surge. É do coração que surge a escravidão. É te tirar vantagem. Mas se você muda o coração, então você faz de dentro ruir. Então por isso que Paulo fala, não é maravilhoso? Não é se rebeliando, fugindo do seu Senhor. É submetendo a Ele. E você, Senhor, trate como irmão. Paulo vai mudando, Deus vai mudando. Isso aqui é muito poderoso. E aí a ideia, meus irmãos, é que eu estava falando aqui sobre a questão dos tiranos. Deus não pode passar por cima ilegalmente. Ele vai resolver tudo de maneira legal. Como ele vai fazer isso? Como ele vai tirar os cativos do tirano? Pagando o preço da lei. Tem uma lei que diz que o homem que pecar está debaixo do domínio de Satanás e merece a morte. É uma lei. Deus não pode resolver as coisas passando por cima dessa lei. Ele tem que providenciar um meio legal para resolver a situação. Para nos tirar do cativeiro do pecado. Nós estamos debaixo do cativeiro do pecado porque nossos atos merecem. E porque a lei diz que maldito aquele que pecar. Como é que Deus resolve isso? De maneira legal. Lançando a maldição sobre o servo. É por isso que Isaías 53 vai dizer, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Está vendo? Deus está resolvendo legalmente essa questão dos tiranos que não querem deixar o seu povo ir. E quando Deus resolver a questão legal, o tirano não terá mais autoridade. O acusador não terá mais o que dizer. Lembra de Paulo? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus mesmo quem os justifica. Uma questão forense, uma questão judicial. Deus o justificou. Deus cumpriu a lei no seu filho. Ninguém mais, nenhum tirano pode
dizer que Deus foi injusto, porque Deus pagou os pecados do seu povo no seu Filho. É disso que Isaías está falando. Ele está preparando-nos para o servo sofredor do capítulo 53. De como Deus vai resolver o nosso cativeiro do pecado. Como Ele vai nos livrar do poder de Satanás. Livrando-nos primeiramente do pecado que nos fez escravos de Satanás. Através do seu Filho. Através do poder e obra de Jesus Cristo. E tudo isso Ele faz com que motivo? Para que todos saibam. Toda a carne, aqui, todo homem, saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso Jacó. Lembra quando Paulo diz assim, que todas as coisas devem cooperar para a glória de Deus? Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus? É isso. É daqui que ele está tirando. É daqui também que ele tira. Tudo que Deus fará por meio do servo, a libertação do seu povo e a condenação dos inimigos, ele fará isso para a glória dele mesmo. Para mostrar que ele é Deus bondoso e justo. Bondoso e justo. Isso servirá de glória a Deus. O que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos que o Senhor jamais se esquecerá de seu povo. O Senhor jamais se esquece de ti e de mim. Apesar dos pesares, Ele jamais se esquecerá. Nós aprendemos que todos os poderes da terra estão a serviço do Senhor para o bem-estar do seu povo. Os reis e as rainhas te conduzirão. Eles te servirão, te perseguindo, fazendo bem a vocês, não importa. Eles servirão aos meus propósitos para o bem final do meu povo. Então, o governo que está lá hoje no Brasil está servindo ao propósito de Deus. Sempre que fala disso é um assunto muito sensível, né? Não quer dizer que você e eu devemos dar graças a Deus em si pelo governo que temos. Não é o ponto esse. A questão é, apesar do governo que temos, Deus o usará para os seus propósitos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você tem que sair daqui hoje crendo assim. E aí você descansará seguro, sem temor do mal. Porque você sabe que o seu destino é Sião. E que estes reis, eles só servirão ao propósito de Deus para te conduzir ao reino eterno. Nós aprendemos que o Senhor Jesus sofreu as consequências dos pecados de seu povo para libertá-los. E assim a justiça foi feita. Deus vai resolver o nosso problema legal com relação à lei por meio de Cristo. Nós, irmãos, eu e você estávamos condenados. Nós só esperávamos a hora da nossa morte, que chega logo, passa rápido a vida, para sermos lançados no inferno. Era o nosso destino. Era o que ia acontecer comigo e com você. Se Deus não tivesse em Cristo resolvido o nosso problema legal. Ele cravou o escrito de dívida. Ele o cravou na cruz. Ele resolveu todo o nosso problema. Nós agora estamos em paz com Deus. E temos, apesar de todas as coisas, aconteça o que acontecer, o destino certo, que é o reino eterno, por conta de Cristo. Aprendemos que ir contra o Senhor Jesus é buscar a própria destruição. Eu nem falei disso aqui, eu passei rápido. Quando diz aqui os oponentes, os captores, comerão da própria carne e beberão do próprio sangue, não tem? Eu imagino que vocês ficaram aí assim, né? O que é isso aqui, né? A ideia ali é que eles se destruirão a si mesmos. A ideia de comer, como eles não terão mais cativos, então eles não terão outro meio de sobrevivência. Não terão quem trabalhe para eles. Então eles comerão da própria carne e beberão do próprio sangue. A ideia é, quem se levanta contra o Senhor e contra o seu povo, se autodestrói. Você não precisa destruí-lo. Ele se autodestruirá. Ele vai colocar a si mesmo em aperto. É o que o ímpio faz. É o que melhor o ímpio faz. Colocar-se em aperto. Ele mesmo fará isso. Lembra dos textos bíblicos? Lembra dos 300 de Gideão contra os midianitas? Quando eles, com a tocha e quebrando o cântaro, fizeram barulho no vale onde estavam os midianitas. O texto diz que à noite os midianitas tiraram da espada e na confusão do barulho começaram a matar uns aos outros, com medo. E o povo de Deus olhava eles se destruírem. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Mostra que o povo de Deus não vai mover um dedo contra os seus inimigos.
eles, por irem contra Deus, se autodestruirão a si mesmos, se destruirão a si mesmos. É o que diz, eles comerão da sua carne e beberão. Que coisa terrível é contra Yahvé. É a sua destruição ir contra Yahvé. Você será destruído se for contra ele. E ninguém te destruirá. Você mesmo fará isso. Não é trágico? Você mesmo fará isso. É você que está destruindo a sua vida, indo contra Yahvé. E todos verão a sua destruição, se você não se arrepender. A salvação do povo de Deus nós aprendemos, e a destruição dos seus inimigos serão para a glória do Senhor. Tudo glorificará o Senhor no fim de todas as coisas. Tanto na salvação do seu povo, quanto na destruição dos seus inimigos. Deus será louvado em todas as coisas. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.